Olá pessoal, sejam bem-vindos à Estação das Células, a Armadura de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, o Escudo da Fé, parte 1. A temática que nós vamos estudar agora, aqui no Escudo da Fé, é sobre a importância da fé na caminhada cristã. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. É muito importante a gente entender que a fé, ela é essa ponte entre nós e os benefícios da cruz. A fé é o que nos liga à nossa salvação. É o que nos liga ao benefício do sacrifício de Jesus na cruz. Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo ele é bem claro ao dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é o meio pelo qual nós temos acesso à graça, que é o que nos dá a salvação. E é muito interessante isso, porque lá em Romanos, no capítulo 10, Paulo fala à igreja que está em Roma também, que ele tem um versículo lá que ele diz assim, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, então você será salvo. É muito interessante porque ele não diz que a salvação está apenas em confessar a Jesus com a sua boca, mas ele fala que além de você confessar a Jesus, você precisa crer em seu coração que Jesus ressuscitou dos mortos. Esse crer em seu coração é um ato de fé, é um simbolismo da fé, é o significado da fé. Eu acredito, eu tenho a fé de que Jesus ressuscitou entre os mortos. Então, a fé ela é essencial na vida do cristão. E o apóstolo Paulo, aqui nessa analogia que ele está fazendo a respeito da armadura de Deus, nós vemos que ele coloca a fé como um escudo. Ele falou sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre as sandálias do evangelho da paz. E agora, seguindo essa analogia da armadura, ele traz a fé como um escudo. E o escudo é aquele que protege. Um soldado, quando ele vai na guerra e ele está sem o escudo, ele está desprotegido. Então, ele mostra justamente dentro dessa analogia para que eu e você possamos entender a importância da fé na nossa vida. E aí você pode se perguntar, mas ela nos protege exatamente do quê? Ela é um escudo para nos proteger exatamente do quê? E o próprio versículo que nós lemos diz isso, que com o qual esse escudo da fé poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé ele serve para nos proteger contra esses ataques, essas flechas, esses dardos que são jogados na nossa mente. É muito importante a gente entender que o nosso maior campo de batalha é na nossa mente. O maior campo de batalha que nós enfrentamos não é somente os lugares externos. Muitas vezes a gente acha que as nossas batalhas são apenas o nosso trabalho, um relacionamento com o nosso chefe, nosso relacionamento com a nossa equipe de trabalho, um ambiente conturbado, ou então o nosso campo de batalha é a nossa casa, com um clima lá meio ruim entre os familiares. Porém, não é apenas o exterior, é também o interior. E eu digo até mais, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. É os nossos pensamentos, é os nossos questionamentos, são as nossas dúvidas, é aquilo que a gente acaba entendendo como verdade, algo que é uma mentira, ou então os questionamentos a respeito da verdade de Deus que chegam dentro da nossa mente. Por isso que Paulo fala que é muito importante a gente usar a mesma fé como um escudo para nos proteger desses dardos. Tudo que nós falamos e nós estudamos até aqui, desde o cinturão da verdade, quando a gente viu lá que nós somos amados, nós somos filhos, nós somos herdeiros, somos selados, somos justificados, nós somos herança, somos posicionados, todas essas verdades que nós ouvimos lá nas primeiras lições da célula, elas só terão sentido para nós se elas forem recebidas com fé. Se eu realmente olhar para essas verdades e eu crer nelas de todo o meu coração. Porque senão nós podemos ser tentados a ver essas verdades e encará-las como uma mentira. O inimigo vai sempre tentar trazer confusão a respeito dessas verdades. Será que você realmente é uma herança do Senhor? E a gente vê que isso é algo comum, que até o próprio Jesus passou por isso.
Lá em Mateus capítulo 3, nós vemos que Jesus ele passou pelas águas do batismo ali com João Batista, e logo dele ser batizado, veio uma voz do céu e disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". E é muito interessante que após esse batismo, essa frase de Jesus, ele é levado para o deserto. E no deserto ele é tentado, o inimigo vem tentar ele e tenta exatamente em cima dessa frase que Jesus tinha acabado de ouvir: "Se tu és meu filho, se tu és o filho de Deus". Jesus ouviu: "Você é meu filho amado, em quem me compraz". O inimigo vem e diz para ele: "Se tu realmente és o filho de Deus, então olha para essas pedras, fale para essas pedras para elas se transformarem em pão". E aí Jesus vira para ele e fala: "Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus". Então Jesus ali, ele recebe esses dardos, essas tentações, essas perguntas, essas dúvidas, esse questionamento a respeito de quem ele era, daquilo que fazia parte dele, da herança dele. E ele rebate isso com o escudo da fé. Não, eu sei quem eu sou no Senhor. E ainda assim ele combate esse inimigo usando uma palavra, usando a própria Escritura. Olha, nem só de pão viverá o homem. Um versículo que está escrito lá em Deuteronômio. Então isso é muito importante para a gente entender o valor que tem a fé. Porque você percebe como que a fé ela vai proteger eu e você, olhando para essa história de Jesus e olhando para essas circunstâncias, como que ela vai nos proteger das dúvidas, vai nos proteger dos questionamentos, vai nos proteger dessas incertezas. Lembrando que não tem perigo, não tem problema nenhum, melhor dizendo, você duvidar de alguma coisa, você fazer um questionamento ou outro. Muitas vezes a gente se sente indigno, você pode estar passando por isso, ou conhecer alguém que por conta de um passado, ou por conta de alguma dúvida, se sente indigno. Eu duvidei a Deus, eu duvidei as Escrituras, eu me questionei a respeito disso, a respeito daquilo, quando na verdade nós precisamos nos acalmar e combater essas dúvidas com a minha fé, e não entrar num desespero ao ponto de me achar que eu já não sou mais, eu não tenho fé o suficiente. Existe uma música do Projeto Sola, que é do Thiago Arraes, que chama Outono. E nessa música eu gosto muito dela, que ela fala, tem uma frase que fala assim, que somente uma fé que já se abalou, inabalável é. Então, nós precisamos olhar para esse contexto, olhar para essas circunstâncias, para esses ataques que nós enfrentamos na nossa mente todos os dias e confrontar eles com a nossa fé. Por mais que você pense que a minha fé está um pouco abalada no momento, porque eu estou me questionando, é nós pegarmos essa verdade que nós estamos estudando desde o início, de que eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou justificado, vou vestir a couraça da justiça, eu vou fazer isso com fé, crendo de que realmente eu faço parte dessa obra maravilhosa, eu faço parte dessa missão, eu faço parte do reino, eu faço parte de algo muito maior aqui na Terra. E durante aqui a carta de Efésios, a gente vê que Paulo ele está colocando, como a gente está falando, a fé sempre como esse escudo, a fim também de garantir para a gente uma posição, um posicionamento espiritual. A fé, além dela me servir como um combate, ela vai garantir para mim alguns posicionamentos que vai me ajudar nesse combate espiritual. E nós vamos falar de algum deles aqui, né? Você vai poder falar deles na sua célula. Primeiro, a fé, ela vai garantir para você a certeza de que em Cristo você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Então a fé, ela vai garantir para você todas aquelas verdades que nós falamos e nós estamos falando aqui novamente. Tudo que nós estamos aprendendo até agora a respeito da justificação, a respeito do sacrifício de Jesus, nós vamos conseguir ter a certeza de que nós vivemos e temos direito a tudo isso. Nós vamos também garantir, a fé também vai garantir para nós o apoio das orações em favor dos que creem. É muito legal, porque a fé ela vai sempre nos levar a um aperfeiçoamento da unidade, do corpo, da comunhão, da família. Então a gente entende que agora a fé vai garantir de que eu vou ser apoiado nas orações, mas eu também vou apoiar. Eu vou começar a viver a fé verdadeira dentro do meu coração, eu vou começar a ver que eu não vou mais estar vivendo uma espiritualidade do eu, onde todas as minhas orações são apenas
apenas para mim, mas eu começo a me preocupar agora com as necessidades do meu próximo. Então as minhas orações também passam a ser para o outro e eu começo a ser um apoio na vida do outro. Assim como as minhas necessidades, eu tenho a certeza de que também a minha igreja, assim, a nossa igreja, a igreja de Cristo, o corpo, também está me dando o suporte necessário nas orações. Esse também é uma garantia. Uma outra garantia, a terceira, é a manifestação do grandioso poder de Deus em favor de toda e qualquer necessidade do cristão e da igreja como um todo. A fé vai garantir uma manifestação de Deus na nossa vida. Não necessariamente Deus vai livrar você de uma situação. Eu tenho aprendido isso muito nos últimos tempos, né? Que Deus, muitas vezes a gente pede para Deus nos livrar de uma situação específica, mas muitas vezes Deus não vai nos livrar da situação, mas Ele vai nos livrar na situação. Então a fé, ela nos dá essa garantia de que a manifestação de Deus vai chegar na nossa vida, independentemente do momento, do tempo. Eu não sei quando será, eu não sei de que forma será, eu não sei se Deus vai me tirar da situação ou na situação, mas a fé me dá a segurança e a garantia de que a solução vem, de que a salvação vem, de que a saída vem e que Deus vai me libertar. Quanto pode ser da situação adversa que nós estamos passando? Às vezes você conhece alguém na sua célula que possa estar passando algum momento difícil, ou até mesmo você, e é bom você ter essa garantia de que Deus vai me livrar ou da situação ou então na situação, como por exemplo José no Egito. Quando José foi vendido para o Egito, ele não foi liberto do Egito, mas Deus levou ele no Egito. Fez ele prosperar, ele crescer e cumpriu o propósito dele no Egito. Aliás, o propósito de Deus já estava estabelecido na vida de José antes mesmo dele ir. Então, a fé nos traz essa segurança, essa garantia de que Deus se manifestará na nossa vida. Um outro ponto é que a fé nos garante a salvação pela graça e não por obras, porque se ela viesse por obras, nenhum de nós estaríamos salvos, todos nós estaríamos condenados. Então isso nos traz um alívio de que de que a fé me dá acesso à graça e a graça me dá acesso à salvação. Um outro ponto é que a fé também ela garante para nós o acesso a Deus. A fé me coloca junto com a pessoa de Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é essa ponte e Ele é esse acesso a Deus. Agora, mediante a fé, nós temos paz com Deus. A inimizade que existia com Deus antes, ela foi quebrada. Um outro ponto que garante é a convicção de que nós agora habitamos em Cristo. Cristo habita em nossos corações, Cristo está com a gente. Uma outra garantia é essa celebração da unidade espiritual com Deus em Cristo. Nós somos um só corpo, uma só família, um só membro, uma só união, um só pensamento, um só Senhor e um só Cristo. E por último, garante para nós um êxito, um sucesso no processo de amadurecimento. Nós vamos crescendo até chegar à estatura de Cristo. A vida cristã é um processo, a salvação é um processo, a fé é um processo, ela não se dá da noite para o dia, mas é algo que vai crescendo e vai amadurecimento conforme nós vamos caminhando. E você tem aqui, dentro desse estudo, uma experiência prática de fé. Nós vamos ver aqui a história de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga e num determinado momento a sua filha ela começou a passar mal a ponto de quase falecer. Então Jairo ele vai procurar a Jesus. Isso está relatado lá em Marcos capítulo 5. Ele vai procurar Jesus, ele pede para Jesus ir com ele até a sua casa e Jesus e seus discípulos então começam a ir e partem em viagem até a casa de Jairo. Só que no meio do caminho chega uma mensagem dos servos de Jairo falando: olha, sua filha já morreu. E naquele momento Jesus ele olha para a afeição provavelmente muito abatida de Jairo, que ele perdeu as esperanças, porque até então a filha não estava morta, mas estava muito adoentada. Jesus não falou para Jairo assim: olha, a sua filha está viva, ela viverá. Ele só disse: olha, não tenha medo, apenas creia que a sua filha será salva. Jairo não sabia como, mas ele sabia que Jesus era capaz de salvar a filha dele.
como falamos, a situação não mudou, mas ele creu que ela poderia mudar e não deixou os questionamentos, porque poderia vir. Se ele é o Messias, porque ele não curou já? Se ele realmente é todo-poderoso, ele podia falar e ela podia curar agora, e realmente ele podia, mas isso não veio como questionamento na mente de Jairo. Ele usou da fé. E chegando lá na casa dele, ele tirou todos aqueles que já estavam velando a menina, já estavam ali fazendo aquele funeral, ele retirou todos eles, colocou apenas ali o pai, a mãe, o Pedro, Tiago e João, e naquele momento ali ele curou a menina, salvou a menina e a menina voltou a viver. Então, assim como nós vimos aqui na vida de Jairo, que ele usou a fé dele como escudo diante de uma notícia ruim, diante de uma circunstância ruim, ele não deixou os questionamentos e as incertezas entrarem na mente dele. Assim, eu e você devemos usar a nossa fé como o nosso escudo. Que Deus abençoe muito você, abençoe muito a sua célula e até semana que vem.